tema da minha ministração hoje é a harmonia cristã na prática. A harmonia, não só de, talvez você já ouviu falar sobre a harmonia musical, né? Que é as notas estarem em conjunto para que o som saia palatável ao ouvido. A Escritura diz que nós, como membros da igreja, também temos que entrar na mesma afinação para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo 15. Harmonia cristã na prática. Romanos capítulo 15, a gente vai ler até o versículo 3, depois a gente vai lendo o restante até o 13. Diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Na última semana que eu ministrei sobre Romanos, eu pulei 2 semanas por conta do homossexualismo e do aborto, mas na última quarta-feira eu falei sobre o comportamento do cristão, que nós, como cidadãos do reino dos céus, nós devemos nos comportar de acordo com o nosso rei. E isso não apenas no salão, nos dias de culto, seja na quarta ou seja no domingo, mas a nossa vida. É nossa obrigação fazer aquilo que é justo diante do Senhor, e isso em qualquer lugar. É por isso que nós vemos lá em Lucas capítulo 2 o exemplo de Simeão. Diz a Escritura que Simeão ele era um homem justo e piedoso. Justo no sentido de ser honesto em relação ao próximo, de não trapacear em relação ao próximo, de ter um bom testemunho em relação ao próximo, assim como nós estamos estudando o livro de Ruth aos domingos. Lembra? Toda a cidade dava testemunho de que aquela mulher era uma mulher virtuosa. E esta é a obrigação de todos nós. Simeão era justo e também era piedoso. A piedade fala em relação a Deus. E eu sei que quando nós falamos a respeito de comportamento cristão, não estamos falando apenas de usos e costumes, como alguns dizem. É usar saia em qualquer lugar. Não, é cabelo grande. Não tem nada a ver com isso. O comportamento cristão, a ética cristã é fundamental. Eu sei que isso não é tudo na vida cristã, mas é algo fundamental, porque a prova que nós tivemos uma mudança interior, a prova que o Espírito Santo de fato habita em nós, é que nós ainda não somos quem queríamos ser, mas com toda certeza já não somos quem éramos. É necessário que haja uma mudança, nem que seja paulatina, ordinária, até devagar, mas que haja uma mudança sistematicamente em nossa vida. Você não precisa se comparar com o irmão do seu lado, com o irmão que talvez está há 10 anos na igreja, ou com quem entrou na mesma época que você, que se converteu na mesma época que você, mas você deve olhar você há 6 meses atrás e dizer: eu estou diferente daquela pessoa? É percebível os traços de Cristo em mim, naquilo que eu faço, na maneira que eu falo, nas roupas que eu visto, as pessoas com quem ando. Isso é de fundamental importância. Eu sei que algumas pessoas dizem: pastor, mas a roupa não importa, Deus olha o coração. Mentira! O comportamento cristão engloba tudo. É o jeito que você fala, talvez, lá com o seu chefe no trabalho. É uma forma meio áspera que você fala com ele. É indício de que você talvez não aprendeu a real submissão bíblica, do respeito, por mais que seja ímpio. Mas o respeito sim permanece. Mas o que importa é o coração. Isso é um engano. Quais são as suas prioridades? Isso fala muito do Deus ao qual você serve. O que é prioridade para você? O que vem na frente? Lembra o antigo Israel? Havia o tabernáculo no centro e as 12 tribos eram acampadas ao redor. 3, 3, 3 e 3. Norte, sul, leste, oeste. Aquilo era por conta de batalhas, mas aquilo também é algo simbólico para mim e para você, de que Deus tem que ser o centro da nossa vida, e a nossa vida deve girar em torno dele. Ele não deve ser algo que nós agregamos à nossa semana. Ele não deve ser algo que nós adicionamos no nosso dia a dia. Ele não deve ser algo que, se der tempo, se eu não chegar cansado, se ocorrer tudo bem, se eu não tiver nenhuma indisposição, aí eu vou ao culto. Não é assim que funciona. O Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Agora, já percebeu que vivemos época onde as pessoas vão ao supermercado,
bombando de gente. Produto que você vai colocar a mão ali, mas 10 milhões de pessoas já colocaram a mão. Vão à lotérica, vão aos bancos, vão a churrascos em família, vão passear, mas quando fala de vir ao culto, pastor, é por conta da pandemia. Isso é um absurdo. Você acha que o Deus que te guarda no supermercado não vai guardar aqui também? Isso mostra a nossa prioridade. Prioridade. E o Senhor, é claro, deve ser a nossa prioridade. Nós mostramos que somos cidadãos do reino dos céus quando nós, de fato, nos sujeitamos à ordem deste governante, que é o Senhor. E as ordens dele estão aqui na Escritura. Quando nós nos sujeitamos como súditos a esse rei, a esse imperador, de fato estamos mostrando que somos filhos do rei. Por isso, há mandamentos. E esses mandamentos eles devem ser obedecidos, como não deixei de congregar. Sabia que é mandamento? Não é opção. Pastor, eu não gosto, o povo lá é chato demais. Eu sei que tem alguns que são. Talvez seja eu. Tem. Mas no céu, meu irmão, vai ter duas coisas, Deus e gente. Se você não gosta de gente, vai fazer o que lá? É esses crentes aqui, ó, que estão aqui com a gente, é que vai estar lá também. Então, há mandamentos de não deixar de congregar, de santidade, de fidelidade ao Senhor. Porque quando nós somos fiéis a Deus, quando nós obedecemos estes mandamentos, de fato estamos mostrando de forma prática que estamos dentro do reino do Senhor. E eu quero passar só 2 princípios aqui esta noite. Põe o primeiro ali, por favor, Vinícius. O primeiro princípio é o seguinte: a harmonia na igreja e o amor ao próximo. Essas coisas estão unidas. É o que nós veremos aqui. No capítulo 15, o verso 1, ele vai dizer: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades do fraco e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E depois ele dá o exemplo de Cristo. Cristo fez. Por que nós não faremos? Você percebeu que o reino de Deus fala, em primeiro lugar, do nosso amor ao próximo, antes de nós? Amar primeiro aquele que anda conosco, e o próximo, às vezes, literalmente próximo. É a esposa, é o marido, é o filho, são os irmãos. Porque amar o que está distante, meu irmão, é fácil. Mas o mandamento é este: ame o próximo. E é necessário que haja harmonia no corpo, na igreja de Cristo. E quando eu digo a igreja, não digo a igreja invisível. Não, estou dizendo aqui, nós, igreja local. É necessário que haja essa harmonia, que haja essa comunhão, porque Paulo vem dizendo aqui no capítulo 14, ele termina o capítulo 14 e começa o capítulo 15 com o mesmo assunto, de que existem irmãos fracos e existem irmãos fortes. E quando ele fala fraco e forte, não está se referindo a músculos, claro, mas está se referindo à maturidade. Tem pessoas que às vezes estão há 10 anos ouvindo pregação, mas não são tão maduras. Agora, pessoas que talvez estejam há 2, 3 anos, já amadureceram mais que aquela que talvez esteja há anos na frente. Paulo, quando ele diz que há fortes e fracos, deixando bem claro, olha o que ele diz: ora, nós que somos fortes, ou seja, ele se inclui em uma turma. Não, sim, há uma certa divisão. Há aqueles que são mais maduros e aqueles que estão amadurecendo ainda. E Paulo se coloca no lugar dos maduros. Os que são maduros, Paulo diz, eles devem ter mais paciência, devem suportar mais aquele que talvez não tenha a mesma fé que ele tem, aquele que talvez não amadureceu como ele amadureceu, aquele que talvez ainda está aprendendo como uma criança a tomar leite e não absorveu a comida sólida. Lembrando que o contexto aqui, os judeus haviam se convertido ao cristianismo. Os judeus, eles tinham a Torá, que é os 5 primeiros livros, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, e eles tinham vários costumes, como por exemplo, não podia comer carne de porco, não podia trabalhar no sábado. Haviam inúmeras leis. E Paulo vem e diz: olha, o que come de tudo é forte, mas esse forte não deve menosprezar o fraco que come só legumes. Depois ele diz: há pessoas que dizem que há dias mais importantes do que outros. Outros, portanto, julgam iguais todos os dias.
cada um tenha definido em sua própria mente. Que ele diz, olha, algumas pessoas que sim acreditam que para Deus todo dia é igual. Temos que sim guardar o princípio do dia do Senhor, já falei sobre isso nas ministrações anteriores. Mas o problema dos judeus é que eles ainda estavam presos ao sábado, eles achavam que tem que ser o sábado de qualquer jeito. Eu expliquei para os irmãos que sábado significa descanso, que precisamos ter um dia de descanso, isso é mandamento. Não podemos trabalhar todo dia. Se assim fizermos, estamos pecando. Agora, que o dia tem que ser sábado, não é assim. Muito menos tem que ser o domingo, porque muitos reformados falam, olha, era o sábado, agora é o domingo. Não é isso que a Escritura diz também, por mais que nós temos exemplos que a igreja primitiva guardava o domingo. Mas o princípio do descanso e do culto a Deus permanece, independentemente do dia. O forte, Paulo disse que ele tem a obrigação moral e espiritual de não pensar só em si. Aquelas coisas que não são pecaminosas e que, se você fizer, talvez vai escandalizar o seu irmão mais novo, o que a Escritura diz é que nós devemos nos abdicar. Devemos abrir mão, por amor de quem? Ao outro. Eu já dei exemplo aos irmãos aqui nas outras vezes. Os meus pais não comem carne de porco. Meu lanche preferido é X-Bacon. Quando eu saio com eles, eu não peço esse lanche. Ora, se eu não consigo abrir mão de um lanche e comer um x-salada no dia, que amor ao próximo é esse que não consegue amar nem os próprios pais? Em Romanos 14, 21, Paulo vai dizer assim, olha, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar. O que ele diz é o seguinte, há coisas que não são pecaminosas, mas até nessas coisas que não são pecaminosas, nós, como filhos de Deus, por amor ao próximo, para que ele não tropece, devemos abrir mão, devemos deixar de lado. É este o significado aqui de levar a carga um do outro, e de fato, sabe, de colocar o ombro debaixo do ombro do cara e carregar junto com você? E Paulo diz, nós, os fortes, não devemos de forma alguma promover os nossos interesses pessoais em detrimento ao nosso próximo, ainda que ele venha a tropeçar. Não, Paulo diz, convém que nós venhamos a abrir mão. Eu não sei se você escandaliza. Eu, por exemplo, eu adoro bala de São Cosme e Damião. Adoro doce. Mas dependendo da pessoa que está perto de mim, pastor, você é consagrado, santo. Ai, meu Deus, eu não como então. A pessoa vira as costas, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Manda para dentro. Mas por conta do próximo, nós devemos pensar nele. Vamos lá, o fulano acaba de levar uma galinha preta lá na sua casa. Frangão robusto. E diz, nossa, faz pra gente. Aí você já começa a esquentar água já. Peguei ali na encruzilhada. Meu Deus. O que Paulo diz é que para Deus não há nada impuro. Agora, se comer o frangão da macumba lá vai fazer o fulano tropeçar, deixa quieto. Pede um delivery. Agora, se o irmão é maduro também, meu irmão, mas vai caprichar. Se for caipira ainda, hein? Isso aí que é vida. Mas é esses exemplos que Paulo vem dar. Ele diz que nós devemos viver a vida cristã pensando no outro. No outro. Você percebeu que a vida cristã ela não é egoísta? Ela pensa mais no próximo do que na gente. É isso que Paulo vai dizer. Pense em primeiro lugar no outro. E ele ainda dá o exemplo de quem? De Jesus Cristo. Se ele viveu pensando no próximo, não em si mesmo, quem somos nós? No versículo 3, quando Paulo vai dizer assim, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele está citando o Salmo 69, põe ali, por favor. Olha o que diz o Salmo 69, verso 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajaram caem sobre mim. Paulo aqui está citando apenas o Salmo 69, que é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Talvez você deve se lembrar desta primeira passagem também, Jesus dizendo, o zelo da tua casa me consumiu, quando ele vê aquelas pessoas fazendo comércio na casa de Deus. Jesus cita também esse salmo. É o salmo que nós mais vemos citado aqui no Novo Testamento. Agora, se Cristo tomou os insultos proferidos pelos inimigos, quanto mais nós não abriremos mão de algo por conta do nosso irmão em Cristo, imaturo, verdade, mais fraco, verdade, mas não faremos isso? Claro que faremos, e a Escritura vai dizer que é dessa forma que o Senhor é glorificado, quando a igreja, quando o cristão, ele para de pensar só em si,
passa a pensar também no próximo. E o segundo, põe ali, por favor, meu irmão. E o segundo princípio é o seguinte: não seja apenas um cristão teórico. Quando a Escritura diz que a letra mata, não é que estudar demais mata. Isso aí é desculpa de preguiçoso. Constantemente eu vejo pessoas me dando esse argumento. Ah, mas você fica só estudando teólogo de Facebook. A letra mata. Isso está totalmente fora de contexto. Uma passagem desta. Mas uma coisa é verdade. Nós devemos aprender e colocar em prática aquilo que nós sabemos. Porque do contrário, meu irmão, se você aprende e você não pratica, o que vai adiantar? Não vai adiantar absolutamente nada. No versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E qual que é o contexto? Desde o capítulo 14. Lembrando, a Escritura não tinha essas divisões de capítulo e versículo. Era uma carta só. Capítulo 14, capítulo 15, versículos e esses subtítulos, eles foram adicionados simplesmente para nos ajudar a localizar alguma passagem que queremos. Mas se você puder ler do capítulo 1 até o capítulo 16, foi exatamente aquilo que Paulo escreveu. Só ficaria difícil, né? Irmãos, abram nessa parte como que você ia achar. Não dá. Então é apenas para que você venhamos a entender. E lembra, Paulo vem dizendo anteriormente sobre amar o próximo, sobre suportar o próximo. Você sabe que tem diferença. Amar, tem umas pessoas que é fácil de amar. Suportar, aleluias. É decisão. Tem coisas que são difíceis, mas a gente tem que fazer. É o que a Escritura diz. Às vezes você tem que me suportar. Às vezes tem que suportar pessoas que são chatas, mas são crentes. Fazer o quê, irmão? Faz parte. Assim é a vida cristã. Quem dera só tivesse anjos aqui, né? Oh, pensou? Ninguém ofende o outro, ninguém fala algo que magoa o outro. Isso aqui seria glória. Mas não é assim. Paulo vem ensinando como amar o próximo, como suportar o próximo. E ele diz: eu estou ensinando para que vocês de fato pratiquem. Porque você ter conhecimento teórico, você não colocar em prática, não adiantou absolutamente nada. Precisamos colocar em prática, nem que venhamos a aprender pouco. Este é o problema. Tem pessoas que sabem muito e praticam absolutamente nada, pouquíssimo daquilo que sabem. Agora, por mais que nós venhamos a saber menos, mas temos a obrigação de colocar em prática aquele pouco que nós aprendemos. Em Tiago, capítulo 2, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, você mostra que você tem fé em Jesus Cristo quando você faz algo. Sabemos que a nossa obra não é para conquistar a salvação, claro. A salvação é conquistada por Cristo. Mas a prova que a fé em Cristo está em nós é que nós de fato praticamos boas obras. É por isso que você precisa aprender a mudar a si próprio e também aprender a tolerar o próximo. Porque o primeiro que temos que mudar somos nós. Eu tenho certeza. Um dia, se tiver oportunidade, é dolorido, mas faz esse teste. Uma vez eu falei para o meu filho: escreve as coisas que você não gosta que seu pai faz. Para que eu vim falar? Nossa. Deu quase um livro. Você viu? Vai devagar aí, meu Deus, o que eu falei, né? Agora tem que dar um jeito, tem que mudar. Mas é mudar a si. Mudar a si por amor a Cristo e também por amor ao próximo. Trate os outros da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque foi exatamente isso que Cristo fez por ele. E ele diz que aquilo que o Senhor fez pelo próximo e fez por nós, assim nós também devemos fazer. Portanto, o cristianismo não é apenas uma vida teórica de crer numa fé verdadeira, mas uma vida vivida de forma prática. É você ouvir a mensagem sobre o perdão e não chegar na sua casa: nossa, que pregação boa, hein? Meu vizinho precisava ouvir. Não, não é assim. É você ouvir sobre o perdão e lembrar que você precisa perdoar talvez alguém que te ofendeu. Lembrar que você já ofendeu outra pessoa e por conta disso você também precisa pedir perdão.
Isso é colocar em prática a vida cristã. Não é necessário que os cristãos pensem exatamente da mesma forma sobre cada assunto. Claro que não. É isso que Paulo vem dizendo no capítulo 14, sobre como ser unido e mesmo assim pensar diferente. Tem sim assuntos que não são centrais. E nesses assuntos que não são centrais, podemos divergir. Podemos torcer para times diferentes. Pensou se todos torcessem para o mesmo time? Que coisa chata. Que graça que ia ter os irmãos colocar no grupo lá, ei pastor, o Corinthians perdeu. Não vai ter graça nenhuma. Sobre coisas que não são centrais, não há problema. Não é necessário pensar exatamente igual, mas é necessário que o amor de Cristo seja refletido na vida de todos os que são filhos. Isso aqui é fundamental. E como que nós refletimos o amor de Cristo em nós? Quando nós também amamos aquele que está ao nosso lado. Quando nós aprendemos a suportar a falha, os defeitos. Porque tem defeito que não se iluda, tem defeito que não muda, meu irmão. Principalmente pessoa velha. Não tente mudar os seus pais. Tem coisa que não dá. Não dá. Daí está lá, o seu pai tem 60 anos. Você, pai, não faz isso. Ele aprendeu 60 anos a fazer aquilo. Você acha que vai mudar com você falando? Lá... Meu pai tem umas manias estranhas, né? Por exemplo, você está coçando a orelha esquerda, coisa mais simples do mundo, você coça aqui, né? Ele faz assim, ó. E coça com a outra mão. Se é essa, e dá a volta. Falei, Jesus. Daí tem um dia eu estou lá na casa do meu tio, que é gêmeo do meu pai. O bonitão vai coçar a orelha, o que ele faz? Na hora, o filho, nossa, igual vô, pai. Falei, viu? Saiu do mesmo lugar, por isso. Eu já falei um monte de vezes, falei, não vai mudar, não adianta. Eu já falei 10 mil vezes. Pai, não soca a porta do carro não, por favor. Porque o meu carro era velho, agora estou com um semi-velho, né? Melhorou um pouquinho. Daí, o outro, tinha que bater a porta, não fechava. Esse não, você só encosta. Não, ele sai, Jesus amava a geladeira. E pá! Vai, por favor, não bate. Ai, tá bom, prestar mais atenção. E pá! De novo. Falei, pai, por favor. Terceira vez, falei, pá, quebra aí, se dane. Não tem problema. Não vai mudar. Não adianta decidir levar meu sogro. Não tá ouvindo, né? Vai ver, igualzinho meu pai, gente. Deixa quieto, eu desisto, que quebra o carro, mas não vou ficar indispondo com eles, não. Mas tem coisas que a gente tem que aprender a suportar, fazer o quê? É interessante que no versículo 6 e no 7, ele diz que uma das formas de o Senhor ser glorificado, sabe como é? Suportando o próximo. Suportando. Algo que não seja pecaminoso, que não dê tanto prejuízo, talvez, né? Dá para tolerar, fazer o quê? Lembrando que foi para que judeus e gentios glorificassem a Deus que Cristo Jesus veio. Mas lembra que depois, então, houve essa união e os dois se tornaram um só povo. É a mesma coisa na igreja, não importa, é o cristão fraco, é o cristão forte. Eles estão unidos com um objetivo único, que é glorificar ao Senhor. Tanto é que Paulo vai dar a ilustração do povo de Deus como uma videira, como uma árvore. Alguns ramos são naturais, que eram judeus, e alguns ramos tinham sido enxertados, que somos nós, os gentios. Mas ele diz, sem exceção, todos são nutridos pela raiz, que é o nosso Cristo. E é assim que funciona, é assim que a igreja de Deus tem que andar. Do versículo 9 ao versículo 12, você pode acompanhar comigo? Vai dizer assim, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Depois ele vai dizer, olha, e também alegrai-vos, ó gentios, verso 11, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios. E verso 12, também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Aqui Paulo, ele cita 4 passagens, ele cita 2 salmos, ele cita a lei e ele cita Isaías, os profetas. O que ele está querendo dizer é que em todo o Antigo Testamento está dizendo que sejamos um povo unido, mesmo com diferenças, mas com o objetivo de adorar o Senhor, de Deus ser glorificado em nossas vidas. E ele termina esta parte, o versículo 13, dizendo assim, e o Deus da esperança os encha de todo gozo e paz no vosso crer,
para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mas olha que interessante o começo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Deus da esperança. Se você ler as epístolas de Paulo, você vai ver que constantemente ele fala a respeito de esperança. 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 Constantemente. A nossa esperança está em Cristo, no Senhor que fez os céus e a terra. Você vê constantemente. Ele mostra que a nossa fonte de esperança, mesmo quando nós não entendemos a circunstância, deve sempre estar no Senhor. Porque, convenhamos, tem horas, meu irmão, que a gente não entende. A gente não sabe o porquê. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais sábia do mundo, você pode ter todos os recursos, às vezes acontecem algumas coisas que você diz, fugiu do meu alcance. O que nos sustenta numa hora dessa, a não ser a esperança de que o Senhor está no controle? Tem um filme maravilhoso, já assisti acho que 2, 3 vezes. Ontem meu filho estava assistindo de novo. Como que chama aquele lá? O menino cai na água mesmo? Superação, né? Alguém já assistiu isso? Milagre da Fé? Chorou lá, né? Posso, chorou. Nossa, cai a cisco direto no meu olho. Assista esse filme, Superação, Milagre da Fé, que é baseado em fatos de uma família cristã, onde... Pode dar um spoiler rapidinho, né? Contar tudo, não. O menininho está lá... Menino não, rapaz, já um moleque, 15, 16 anos, sei lá, correndo em cima do gelo, o gelo quebra, ele cai, fica não sei quantos dias parado, os órgãos começam a entrar em falência, e ele é levado ao melhor médico de seu país. E o melhor médico do seu país diz, fiz tudo o que eu podia fazer, não dá, não dá. O que nos faz ter força quando nós ouvimos um tipo de frase desta? Olha, o que nós podíamos fazer, fizemos. Agora está nas mãos de Deus. Você percebeu que às vezes quando nós ouvimos a frase está nas mãos de Deus, a gente entra em desespero? Sendo que seria o contrário? Mas calma aí. Se está nas mãos do Senhor é porque de fato ainda há esperança. Agora, o que de fato nos faz suportar o luto, a dor, o sofrimento, a miséria, a não ser a esperança de que o nosso Deus governa todas as coisas? Essa semana, você deve ter acompanhado o caso daquela criança de 10 anos que foi estuprada, não apenas por um parente, tinha mais. Durante vários anos, se eu não me engano, desde os 6 anos de idade. Algo asqueroso, algo que talvez nós que somos maus temos dificuldade em pensar numa maldade tão grotesca como esta. Agora, uma pessoa me perguntou essa semana, se Deus existe, por que essas coisas acontecem? Que culpa teve a menina? Por que essas coisas acontecem com pessoas inocentes, inocentes entre aspas, né? Sabemos que não há inocentes em si. Por que essas coisas acontecem? Eu disse, olha, é justamente o fato do ser humano se afastar de Deus. Que desgraças acontecem. Porque o coração do homem é como se fosse um pitbull raivoso, doido para atacar um animal, um cachorro menor. E o que o segura é a graça e a misericórdia de Deus. Agora, o homem, quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele se afrouxa dessa graça. E, consequentemente, nós vemos este monte de desgraça. Mas eu ainda completei para esse rapaz e disse assim, olha, o sofrimento é, na verdade, uma prova de que Deus existe. Por quê, pastor? Porque você já pensou o que seria do sofrimento se não houvesse a existência de Deus? No sofrimento, nós conseguimos sim, ainda ter algum lugar para nos agarrar. Uma vez um homem disse, olha, como pode vocês crerem em Deus depois de Auschwitz? Auschwitz foi o maior campo de concentração nazista, onde milhões de pessoas foram mortas, câmara de gás, fome, pessoas foram judiadas e várias outras formas de tortura. Como pode vocês acreditarem em Deus depois de Auschwitz? A resposta é a seguinte, como pode a humanidade não crer em Deus após Auschwitz? Porque o que trouxe esperança àquelas pessoas no campo de concentração, a não ser de que o Senhor estava no controle até da maldade humana daqueles seus torturadores, daqueles carrascos?
Até o sofrimento mostra que nós devemos confiar em Deus, porque sem Ele, meu irmão, como suportaríamos o luto? Como a minha esposa citou aqui, uma esposa que perde o marido de forma inesperada. Como ela consegue superar essa dor a não ser na esperança do reencontro? É isso que nos faz ter esperança. É isso que nos faz confiar em Deus. A esperança do reencontro. O que a Escritura diz é que o Senhor, de fato, Ele é a nossa justiça. É por isso que não espere, meu irmão e irmã, a justiça dos homens, a justiça do Supremo Tribunal Federal, mas a nossa esperança tem que estar apenas no Senhor. E essa esperança, de fato, nos faz crer que, ainda que venhamos a sofrer injustiças aqui neste mundo, um dia o Senhor voltará, e então a justiça de fato será celebrada. Então, de fato, aquilo que é correto, aquilo que é justo diante do Senhor, poderá ser celebrado. Ainda que nós venhamos a chorar e sofrer enquanto estivermos aqui neste corpo terrestre. A esperança que nós temos, como Paulo cita diversas vezes, é que um dia o nosso Senhor virá. Um dia o nosso Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E um dia esse mundo de angústia, de aflição, de dor, de injustiças passará. E o reino do Senhor, onde a justiça de fato habita, tomará conta de tudo. Se nós não temos a esperança no mundo posterior, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é o que Paulo diz. É por isso que o comunista ele é uma pessoa materialista, pensa apenas no aqui e no agora, e por isso que ele tem que alcançar todos os seus prazeres aqui, porque ele não tem esperança numa vida futura. Agora nós, ainda que venhamos a viver num mundo totalmente injusto, temos a esperança de que um dia o nosso Senhor, nosso Rei da Justiça, irá governar de forma reta com o seu cetro de justiça. E a forma que ele diz é que nós temos que ir vivendo o reino de Deus aqui, pensando no próximo, amando o próximo e suportando o próximo, porque Ele tem nos suportado com todas as nossas falhas e pecados. E quem somos nós para não perdoar a falha do nosso próximo? Isto é o reino de Deus de forma prática. Amar a Deus, mas também amar o próximo como a nós mesmos. Amém, meus queridos?